Muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo? Foi um juiz auditor? Sim. A ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok. Aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também acho que não pode. Isso não é ilegal? Não pode. Né? Não é Isso ilegal? é ilegal. Você forçar o cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai pegar a sequência todo mundo faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite. Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá tudo errado, tudo errado. Então, tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e a produção, muito rapidamente, já foi atrás. Realmente, foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, na verdade, realmente não era a última rodada, o clube, Renato, ele pode... Isso não é irregular, não, o cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente... Acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não. Outros passam batido, muita coisa vira multa. E assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada. É tudo muito escondido, na minha opinião.
Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo que eles nem notam que chegam lá, eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro que, quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD, a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta, e outros foram punidos, outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram, mas com ele não. Tem prova contra ele, né? E não, fazem vista grossa. E na Justiça Comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né, com essa insegurança jurídica da Justiça Comum, da Justiça Desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo, obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os posicionamentos fossem outros, né? Lamentável. Quer dizer que essa guerra dos bastidores, o tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto, até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei, não consigo afirmar, não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade, STJD. Gente, vem cá, o negócio foi em 2023. Olha, tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá, olha lá, safado, olha lá, mau caráter, e aí? E agora? Fica elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos, que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado e do seu interesse.
Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta. Como é que então, você decide? É por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico. Não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais. Essa é a questão. E aí, Edu? É a questão, e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência, e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos cartões. Assim não. Entendeu? Cicinho, não. Agora, a questão o Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Alguém quer arrematar o assunto, Ronaldo? Não, só uma coisa, eu queria saber. Nós vimos um monte de telinha, né, quando eles estavam falando sobre o julgamento. Eles estavam em casa, era home office? Era tudo remoto ali, cada um de um lugar. E teve gente que faltou ainda. O cara não estava em casa. Mais uma colocação. O cara não tem agenda para a casa dele. Uma colocação para esses jovens jogadores, né? Eu estou mais velho no futebol. Não se iludam com isso, não entrem nessas coisas. Esquema de aposta é roubada para você fazer fraude. Você nunca vai conseguir. Então, os meninos, os jovens, por favor, saiam fora dessas questões com familiares. Vocês, às vezes, são muito mais inocentes do que imaginam e vão ser comprometidos por uma cadeia de corrupção. Então, por favor, pensem bem na carreira de vocês antes de se contaminar com esse tipo de proposta, de pessoas que se cercam dos vestiários, que vão oferecer pequenas coisas. Saiam disso, porque o futebol é muito bonito, sem fraude. E outra, Renata, por que não colocar cada rodada... Pô, já foi expulso, já julga logo. Não deixa já julga na próxima rodada. Isso eles teriam que mudar o sistema deles, de receber. É muito trabalho. Que isso aí não no teu essa ombro? Denúncia, de julgar, que outra é isso história. no teu ombro, hein? Aí é muito trabalho. O fantasminha, bebê. Ai, Chico Garcia. Ele tá... Dispenso, o Flavinic traz informações. Fala, Flavinho. Julgamento do Bruno Henrique no pleno do STJD foi interrompido e adiado para a próxima quinta-feira, às 15h, com pauta única. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão. Ele seria o segundo a votar. O primeiro e único a votar, então, foi o relator Sérgio Furtado Filho, que absolveu o atacante do Flamengo da punição de 12 jogos e votou na pena baseada no artigo 191, com multa de R$100 mil e sem punição de partidas. Bruno Henrique é acusado de beneficiar apostadores ao forçar um cartão amarelo em um jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Julgado em primeira instância no STJD, foi punido em 12 jogos. A defesa do jogador recorreu e conseguiu um efeito suspensivo para o Bruno Henrique continuar jogando. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. A sessão foi remarcada então para a próxima quinta-feira, quando o Bruno Henrique pode ser absolvido, ter a pena de 12 jogos mantida, reduzida ou até ampliada. Lembrando que o Bruno Henrique foi investigado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e será julgado também
pela justiça comum. Que confusão, hein, Venê? Pois é, e eu vou ser sincero, eu não aguento mais essa história, eu acho que tem que acabar logo e pelo visto vai acabar na quinta-feira. Como vai acabar? Aí não tem como saber, é um julgamento. Óbvio que ele teve uma notícia boa ali antes dessa paralisação e só para as pessoas entenderem. Resumindo, eu perguntei para um advogado o que seria esse pedir vista do processo. É basicamente você chegar no dia de uma prova, seja na escola, na faculdade, virar para sua professora e falar assim, olha, muda o dia da prova aí porque eu não estudei para essa prova, então eu gostaria de mais tempo para mudar. E como a lei permite que isso aconteça, e acabou acontecendo. Pelo menos vai ser resolvido na quinta-feira. E aí a gente vai saber o fim dessa história se o Bruno Henrique vai poder continuar atuando com a camisa do Flamengo ou não até o fim do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa suspensão vale apenas para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele está livre para poder jogar a final da Libertadores no dia 29 de novembro. Novela Esmeralda ou Maria do Bairro, Pedrosa? Serafim, que também tinha aqui no SBT. Cara, é lamentável assim que demore tanto uma situação, seja positivo, seja negativo para o Bruno Henrique. É muito triste que isso já esteja se arrastando há meses e a justiça não consegue ser efetivo o suficiente para poder dar celeridade nesse processo e definir a vida do Bruno Henrique, seja, como eu disse, para ele ficar suspenso, para ele pagar multa, para seja lá o que for. Claro que o julgamento a gente tem que esperar e entendo que essa vista do processo tem a ver também com muitos processos que esses mesmos juízes e mesmo julgadores acabam tendo durante o seu dia e não conseguem olhar o suficiente para poder tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, vou falar mais uma vez, eu acho que é muito complicado essa demora, uma demora totalmente inexplicável aqui dentro do nosso futebol brasileiro. Enquanto isso, o Bruno Henrique continua jogando e tem que deixar nas mãos da justiça. Não, isso é um absurdo, Fernando, isso precisa ser dito. Ele está jogando com efeito suspensivo há 2 meses. Assim, o efeito suspensivo é algo normal, gente, isso faz parte. Isso. Não é só o Bruno Henrique que tem efeito suspensivo. Por exemplo, o Alan do Palmeiras também estava jogando sob efeito suspensivo. O problema é demorar tanto para você julgar o efeito suspensivo. 2 meses? Gente, se você permite o efeito suspensivo, você tem tempo suficiente aqui, sei lá, 1 semana para você julgar novamente. Por que a demora dos 2 meses? Isso não é algo específico do Flamengo, Bruno Henrique, isso acontece com outros jogadores. Parece até que o STJD quer chamar mais atenção que o próprio processo. Eu espero que, enfim, na quinta-feira isso se resolva. Até mesmo para o Flamengo se programar, porque se não tiver o Bruno Henrique, vai fazer o quê? Precisa ter um planejamento para poder substituir o atleta. E o Flamengo teve 7 jogadores convocados que devem ser desfalques contra o Sport. São eles o Carrascal, Plata, Arrascaeta, Vinha, Varela, Alexandre e Danilo. Os dois nós mostramos aqui na lista da seleção brasileira. Isso além do Jorginho, o Pedro, o Léo Ortiz, que estão lesionados. O clube trabalha para acelerar o retorno desses 3 atletas, visando o clássico com o Fluminense. Como é que vai fazer isso? O Pedro também para o Fluminense já, ou Venê? Vamos lá, Fernandinha. Os 7 convocados, eles estão fora do jogo contra o Sport no sábado, por motivos óbvios. Sim. E aí existe a dúvida se eles vão poder jogar contra o Fluminense no dia 19, que é o primeiro jogo pós-data FIFA. Acelerar os 7 convocados, tá Exatamente. Bom. Aí depende de logística, depende também do desempenho dos atletas durante a data FIFA, depende também da condição física, se eles vão se machucar ou não, porque isso pode acontecer, há o risco sempre quando um jogador entra em campo. Existe o risco de se machucar e até mesmo durante o treinamento, como já aconteceu com alguns atletas, no caso o Pedro. Então esses 7 são dúvidas até mesmo contra o Fluminense. Contra o Sport eles estão fora e além disso, mais 3 jogadores que estão lesionados. Jorginho, Léo Ortiz e Pedro. O Pedro está fora contra o Sport, não tem esse planejamento para ele retornar. Existe a chance de ele ficar apto para o jogo contra o Fluminense, mas não é certo. O Jorginho praticamente fora contra o Sport e talvez o Léo Ortiz fique à disposição contra o Sport. Eu falo talvez porque depende da semana de treinamento e o Flamengo só se reapresenta de maneira integral, ou seja, o elenco inteiro na quarta-feira, amanhã. Então vai depender de uma série de fatores. Dito isso, o Flamengo pode ter 10 ausências contra o Sport. Então será um jogo muito difícil para o Flamengo. Tem muita gente cravando que o Flamengo vai conseguir a vitória certa. Gente, quando você entra em campo com 10 jogadores, sem 10 jogadores, são 10 jogadores extremamente importantes, depende de entrosamento, depende de uma série de fatores. Então o Flamengo precisa ter o alerta ligado, não ter aquela soberba que eu já mencionei aqui, aquele salto alto, não entrar em campo achando que vai ganhar a qualquer momento, tem que jogar de uma maneira extremamente séria. Porque, querendo ou não, são 10 desfalques. E olha, com a derrota do Palmeiras para o Mirassol, a disputa pelo Brasileirão ficou ainda mais acirrada. Aliás, na minha opinião, estava acirrado o tempo inteiro, tá? Porque abre 3 pontos, o povo acha, gente, 3 pontos é um joguinho para cada um. Bota aqui na tela os próximos jogos do Flamengo e do Palmeiras. Qual dos dois tem o caminho mais difícil?
Tá aí na tela o caminho no Brasileirão, o Flamengo Sport e Flamengo, depois tem o Fla-Flu, depois Flamengo e Red Bull, Galo e Flamengo, Flamengo e Ceará e na última rodada Mirassol e Flamengo, o Flamengo fechando fora de casa. O Palmeiras tem Santos e Palmeiras agora neste sábado, Palmeiras e Vitória, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, Galo e Palmeiras e Ceará e Palmeiras, essa é a última rodada, o Palmeiras fechando também fora de casa na Arena Vozão. E aí, meninos, começo com você, Pedrosa, qual é o caminho mais difícil? 1, 2, 3, 6 jogos. Dos 6 jogos, 3 adversários são os mesmos. Sim. Fluminense, Galo e Ceará. Verdade. Agora, a grande questão é, Vene vai poder até me ajudar nisso. O jogo do Flamengo contra o Galo é antes ou depois da final? Então, eu ia pedir isso à produção, porque isso interfere, na minha opinião. Claro. Muito. E o Galo e Palmeiras também interferem. Isso aqui é data FIFA, né? É, a data FIFA. Isso aqui é semana 19. que vem. Isso aí. Então, isso aqui deve ser final de semana que vem e isso aqui deve ser na metade da outra semana. Eu chutaria que isso aqui deve ser 22 Só para as pessoas em casa entenderem. Eu acho que o Palmeiras pega o Galo depois. Eu acho e o Flamengo também. pega o Galo antes. Só para as pessoas em então. casa entenderem, porque o Galo vai jogar a final da Sul-Americana, inclusive transmissão no SBT no dia 22. Aí. Ou seja, se o jogo for antes da final da Sul-Americana, a tendência é que o Galo poupe jogadores. Por isso que, claro, na minha opinião, para a gente dar aqui certeza quem tem a tabela... A final vai ser sábado, dia 22 de novembro. Isso a gente sabe. Mas o jogo contra o Galo vai ser que dia? É. Vai falando aí, Esse dia é o 19. Então, eles vão poupar. Não, o jogo contra o Galo não é dia 19. Porque o Fla-Flu é dia 19. É 19, gente, não é? Exatamente. Quando é o jogo contra o Galo? Vai falando aí, Vene, que eu vou... Então, do Galo olhando e Flamengo, assim, gente. eu acho que a tabela do Flamengo é mais fácil. Olhando assim, olha os adversários. Só que aí depende do contexto de cada jogo, entende? Por isso que eu gostaria... É dia 25 do 11, depois. Então, depois. Os dois pegam depois. Os dois depois. são depois. Pelo menos isso equilibra, né? Equilibra. Isso equilibra a situação. Então a gente elimina aqui. O Ceará, aqui pode estar brigando para não cair, mas aqui também vai estar. Então... Ele vai estar no mesmo canhão, Mirassol né? e Flamengo na última rodada. O Mirassol pode entrar em campo, assim, já resolvido. Já conseguiu uma vaga na Libertadores, não tem mais o que fazer. O que, teoricamente, é bom para o Flamengo. Teoricamente. Na prática, nem tanto. Mas porque o Flamengo entra em campo faz diferença, sempre com aquela soberba. Então, assim, eu boto esse asterisco por ser Flamengo. Falar, Vênia, mesmo se não tiver ainda em disputa pela Libertadores, os caras vão querer finalizar o campeonato, porque é uma final. Eles vão estar Tem um detalhe sobre o final. Mirassol. Ontem conversei com um empresário que tem alguns jogadores do Mirassol. Na opinião dele, a grande diferença do Mirassol, sabe o que foi? A forma como a diretoria fez o acordo com os atletas. Porque os salários lá são baixos, mas eles ganham muito em bicho em cima de vitória em cada jogo. Sim. Então, por isso que os jogadores entram com muita vontade. Entende? Na visão desse empresário. O bicho, gente, o que faz sentido. Assim, ó, você vai ganhar R$100 por mês. Mas se você, toda vez que você for trabalhar, você trabalhar muito bem, você vai ganhar um dinheirinho naquele dia. Isso é o bicho no futebol. Então, imagina, vou jogar com o Flamengo. Ó, queridos, aqui tu vai ganhar um bicho de tanto se vocês ganharem. Os caras vão correr, vão comer a bola pra conseguir. É uma visão empresarial que o Mirassol tem, entende? É basicamente assim. Eu acho a do Flamengo mais fácil, a vida do Flamengo mais fácil. Você acha do Flamengo mais fácil? Acho porque o Flamengo primeiro pega o Sport, que é o adversário mais fraco do campeonato. O Santos também tá no momento muito mal das pernas, mas é Santos e Palmeiras, é um clássico. E o clássico, muitas vezes, ele iguala até os desiguais. Ao mesmo tempo, o Flamengo tem o Fluminense, o Palmeiras também tem o Fluminense. Aí, quando você olha para Red Bull Bragantino, eu acho que o Flamengo vai triturar o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino provavelmente é o time que mais oscilou para baixo no segundo turno do futebol brasileiro. E ele é água de salsicha agora, Exato. porque ele não tá nem brigando ali embaixo. Vamos fazer uma projeção através de pontos? Dá para fazer. Rapidamente aqui, vamos lá. O que eu acho que vai acontecer, tá? Assim, enfim. Soma você, hein? Esporte, Flamengo ganha. 3. Fla-Flu, vou botar empate. 4. Por ser um jogo extremamente difícil, o Flamengo vai ter desfalque. Flamengo e Red Bull, vitória. 7. Galo e Flamengo, jogo difícil. Pós-final. Aí depende muito do que acontecer nessa final, na minha opinião. Por exemplo, se o Galo perder a final, vai querer dar a vida para tentar uma vaga na Libertadores. Isso. Tá, vou botar empate. Bota empate aí, conta aí. 8. Flamengo e Ceará, Flamengo ganha. 11. Mirassol e Flamengo empate. Empate? 12. No último? No último. Aí você... Eu boto empate, por ser um jogo muito difícil. 12. Vai ser difícil. 12 Pô, Flamengo. ganhar lá, a gente viu. O Palmeiras perdeu agora.
Ninguém ganhou, Vene. É difícil. Eu empatei. Vai. Vamos lá, Santos e Palmeiras. 3 pontos Palmeiras. 6. Palmeiras e Vitória, 3 pontos. Palmeiras e Fluminense, 1 ponto, bota aí. 7. Grêmio e Palmeiras, 3 pontos Palmeiras. Que isso? Eu acho. Jogo 10. lá? Jogo lá. Então estamos em 10 já. Faltam 2 ainda pro Palmeiras. Galo e Palmeiras. Ai, empate. 11. Vene. Ceará e Palmeiras, empate. 12. Ah, faz sair fora. Os dois vão terminar empatados. É o que eu acho realmente. Mas tu acha que nenhum dos dois... Gente, o Palmeiras, ele só perde pontos, se você analisar a tabela, pros times que estão no G6. Vene, se tu chega aqui empatado e ele também, isso aqui é comer a bola, Vene. Então, mas é a última rodada, gente. Eu não sei. Então, tu botou... Mas olha só, gente, você tá levando em a gente tá no dia 11 de novembro. Não tem como eu saber, ué. Não, eu tô não indo tem, eu não sei. tem. Porque acontece hoje. Não tem. Isso você é chute. Tá partindo do princípio que nos próximos 6 jogos de cada um, nenhum vai perder. Tu acha que ninguém vai perder aí? Claro que vai ter derrota. Não, mas me fala aí, em que jogo você acha? Aqui ele pode perder, ó. Palmeiras e Fluminense. Não. Aqui tu pode perder. Então, é isso. E eu acho que vai perder. O Palmeiras e vocês. Anota o que eu tô te falando. Eu acho que o tropeço vai vir de onde menos espera. Eu também. No caso do Palmeiras, não. Tipo... Fala, nação. Corte aqui da Band, do Jogo Aberto. E também corte do SBT Esporte Rio, do SBT Rio. E aí, nação, o que vocês acham? Quem vai ser campeão? Quem tem a melhor tabela, mais fácil, até a final do Brasileiro? Deixa aí no comentário, siga o canal, se inscreva, compartilha. Abraços.